Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando alguns critérios para uma pessoa ser considerada um apóstolo de Cristo. Lembrando que aqui eu estou falando apóstolo na qualidade que existia na época de Cristo, na época da fundação da igreja, e não como nomenclatura, ok? Será que existem apóstolos hoje, o cargo de apóstolo? Ou será que eu posso dizer apenas eu sou um apóstolo como seguidor de Cristo? Então, através desses critérios, que são critérios estabelecidos pela ortodoxia cristã e pelas doutrinas, nós podemos saber se ainda hoje existem pessoas na qualidade de apóstolo, no cargo. Bom, uma primeira qualidade, uma primeira característica que alguém tinha que ter para poder ser considerado um apóstolo é ser testemunha de Jesus, tanto dos milagres que ele fez, maravilhas, quanto da sua morte e ressurreição. Bom, por mais que nós sabemos que os discípulos ali abandonaram Cristo na hora da crucificação, só ficou, se não me engano, apenas o apóstolo João e sua mãe, eles ali foram testemunhas oculares do que aconteceu com seu mestre. A segunda característica para ser considerado apóstolo tem que ter um chamado direto por Jesus. Tanto os 12 tiveram um chamado direto, como o apóstolo Paulo. Aí você pode me dizer, mas Paulo ele não foi da mesma época que Cristo. Paulo veio bem depois. Sim, mas o próprio Cristo que convocou a Paulo. Você lembra na passagem de Atos, no caminho de Damasco, uma luz no céu, etc. Então Paulo ele pode sim ser considerado um apóstolo porque ele foi diretamente chamado por Jesus. E ele teve visões e coisas incríveis também. Uma terceira característica é que os apóstolos eles tinham dons especiais. E quando eu estou falando de dons aqui, eu estou falando de milagres e maravilhas, como curar um coxo, um cego, fazer uma pessoa muda voltar a falar, um surdo voltar a enxergar, ou até mesmo ressuscitar alguém. Eram dons necessários para a época deles, eram dons necessários para a fundação da igreja. Ali, dons e maravilhas nesse nível, que nós não vemos acontecendo hoje. Eu não quero entrar aqui no método de continuismo ou cessacionismo, mas eu estou falando que os apóstolos eles tinham dons especiais para o começo da igreja, para o chamado de Cristo ali e para expandir. Foi algo necessário para a época. O apóstolo Paulo ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, que os sinais do apostolado os acompanhavam, ou seja, quem era apóstolo de verdade, o apóstolo no cargo, ele tinha sinais que o acompanhavam, sinais que eram necessários para a época, sinais que não temos mais hoje. Quarta característica, a função apostólica ela nunca foi transmitida, passada como outras coisas, por exemplo, mestre, pastor, essas coisas, por mais que o apóstolo Paulo em Atos 14, 23, ali ele elege presbíteros e diáconos, a função de apóstolo, ela não é repassada. Então, apóstolos, como os 12 e Paulo, eles foram cargos, foram dons, foram chamados necessários apenas para o início da igreja. E um último sinal, e uma das características também mais importantes é que os apóstolos, eles escreveram, alguns, no caso não todos, mas eles escreveram livros inspirados por Deus. Eles escreveram livros que entraram no cânon, que fazem parte do nosso Novo Testamento. Você pega, por exemplo, Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento, Mateus, João, temos epístolas de Pedro, e João também escreveu algumas epístolas, e o Apocalipse. Então, através dessas características, nós chegamos à conclusão que apóstolo em cargo não existe mais hoje. Se alguém se intitula apóstolo, por exemplo, vai vir alguém pregar na minha igreja, o apóstolo fulano de tal. Não, eu posso dizer que eu sou um apóstolo na característica de seguidor de Cristo. Assim como os apóstolos eram seguidores e aprendizes dele, eu também sou um apóstolo. Agora, apóstolo no cargo, igual tinha na época, não existe mais. A graça e a paz do Senhor Jesus.